Quem aqui precisa de um milagre? Que bom que são poucos, né? Mas eu estou achando que Deus vai fazer muitos milagres nesse lugar hoje. Tem mais alguém que precisa de um milagre? Levanta a mão bem alto. Então, coloca diante do Senhor agora qual é o milagre que você precisa. Ora aí. Diz, Senhor, o milagre que eu preciso nessa noite é esse. Se você não buscar, você não vai encontrar. Se você não pedir, você não receberá. Coloca diante dele qual é o milagre que você precisa. O Senhor tem ativado o meu coração e desde ontem eu tenho pensado que o Espírito Santo quer fazer milagres nesse dia de hoje. Desde ontem eu estou pensando nisso. E eu creio que Ele vai fazer. Eu creio que Ele fará coisas aqui sobrenaturais. Mas a palavra é a base. A palavra é a base. Nós caminhamos sobre a palavra. E o sobrenatural manifesta confirmando que a palavra é verdadeira. Por isso, se você precisa de um milagre nessa noite, creia. Porque somente a palavra de Deus pode gerar fé no teu coração para que você possa receber esse milagre na sua vida. E eu quero começar lendo no capítulo 10 do livro de Marcos, versículo 23. E o contexto aqui é o contexto daquele jovem rico que foi bater um papo com Jesus, e Jesus faz uma proposta para ele que ele não deu conta, porque o coração dele estava apegado às riquezas. Essa história não é uma parábola, é um acontecimento, foi um fato que aconteceu, de um jovem rico, que foi conversar com Jesus, e quando Jesus apresenta a proposta dele, o jovem recuou, porque não tinha o coração dele vulnerável aquilo que Jesus tinha para falar com ele. Você tem o seu coração vulnerável para aquilo que Jesus tem para falar contigo? E eu gosto de entender que esse fato, ele não aconteceu para deixar o jovem rico pobre. Jesus nunca trabalhou para deixar alguém pobre. Mas é para que ele pudesse desfrutar de uma riqueza maior. Amém? O contexto é esse. Então, a partir do versículo 23, diz assim: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Os discípulos estranharam essas palavras. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Agora presta atenção. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Deus opera acima das limitações humanas. Deus opera acima das limitações humanas. Onde você bate numa tampa ou bate numa parede e diz: daqui eu não consigo ir, daqui eu não consigo avançar, é aí que entra a operação de Deus. Até mesmo numa situação de um jovem, que ali naquele momento, ele mostra um coração contrário ao coração que Jesus esperava. E Jesus declara abertamente quão dificilmente é uma pessoa nessa condição, uma pessoa que coloca a sua confiança nas riquezas terrenas, entrar no reino de Deus. E aí os discípulos ficaram escandalizados: mas então quem pode ser salvo? E Jesus então replica dizendo: olha,
para o homem, isso pode ser impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Então, mais uma vez eu repito, Deus opera acima das limitações humanas. Até mesmo os equívocos que você pode carregar na sua vida estão abaixo da operação de Deus. Talvez você possa pensar assim, mas a minha situação é muito difícil. Como Deus vai fazer algo para mudar essa situação? Eu quero te dizer que não existe nada impossível para Deus. Aliás, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. É Jesus que disse, para o homem pode ser algo impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, queridos, para Deus tudo é possível. Há possibilidades. E nessa noite eu quero plantar uma possibilidade de fé no teu coração. Eu quero plantar uma fé que enxerga que há uma possibilidade sim, das coisas mudarem na tua vida. Há uma possibilidade da tua situação mudar. Nessa noite, Deus não precisa de uma semana, de um mês, de um ano ou uma década para fazer um milagre na tua vida. Ele pode fazer num instante. Mas como eu posso ter acesso a esse milagre? Aí nós vamos ver mais algumas questões que envolvem isso. Mas o primeiro ponto é, você precisa estar ciente que a operação de Deus não depende dos teus limites. A operação de Deus não depende das tuas impossibilidades. A operação de Deus não depende dos teus talentos. Não depende do teu diploma, não depende das tuas posses, não depende da tua posição social, não depende de nada disso. A operação de Deus depende somente dele, e nós acessamos essa operação de Deus através da fé. Amém? Você crê nisso? Então diga, hoje eu recebo um milagre da parte do Senhor. Deus tem um milagre para a minha vida. Diga, com fé. Pode ser mais forte? Hoje, Deus tem um milagre para a minha vida. E se você crê, dê um forte aplauso a Ele. Amém? Glória a Deus. Agora, como nós acessamos esse milagre? Pela fé. A Bíblia diz que pela fé, aliás, sem fé, é impossível agradar a Deus. E pela fé, muitas coisas aconteceram. Se nós formos estudar Hebreus 11, eu não vou fazer isso porque não teremos tempo para isso, ok? Mas assim, Hebreus 11, você vai ver a galeria dos heróis da fé e vai falar de vários fatos que aconteceram por causa de homens que um dia tiveram fé. Você tem fé? Se você tiver fé, você terá milagres. Sem fé, sem milagre. Com fé, vai ter milagre. Amém? E a fé vem pelo quê? Vem o ouvir da palavra de Deus. Então, se você ouve a palavra, você não tem milagre. Vamos lá então, Mateus 17, 14. Vamos ler mais um texto aqui. Outra história muito conhecida bíblica diz assim: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Esse homem precisava de um milagre? O filho dele estava possesso? Sim, ele precisava de um milagre. E sabe o que ele fez? Ele foi falar com Jesus, para ver se ele dava uma força. Quando você precisar de um milagre, vou te dar um conselho, dá uma falada com Jesus, tá? Dá uma falada com Jesus, para você pegar uma força também, ok? Vamos lá. Apresentei-te a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo.
Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Eu acredito que os discípulos ficaram com aquela cara, né, meio, né, sorriso amarelo, não rolou com a gente, mas rolou com ele. Então Jesus, dá um cheguinho aqui no canto, aqui, vamos bater um papo, porque assim não está acontecendo com a gente, não está fluindo. A gente foi lá, expulsou, esperneou e o demônio não saiu. E aí Jesus responde, e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. E agora Jesus traz um princípio, uma verdade. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Diga comigo: nada vos será impossível. Por causa do quê? Da fé. Nada vos será impossível. E aqui tem um complemento no texto que diz: mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Nós vemos dois pontos aqui nesse texto que são muito importantes para nós compreendermos a geração de um milagre. Porque muitas vezes nós podemos estar lutando com a ferramenta errada. Quando eu preciso de um milagre, por exemplo, você tem um monte do lado da tua casa, e aquele monte está tapando o sol, você quer orar para que aquele monte saia dali e vá para outro lugar. Esse monte, para se transportar, vai precisar de fé. Diga, fé. Não tenha medo. Fé. Quando você precisa que alguma coisa aconteça, espiritualmente falando, você precisa acessá-la a partir da fé. E a fé vem pelo ouvir da palavra. Então, eu ouço a palavra, eu internalizo a palavra, eu vivo a palavra, eu proclamo a palavra, eu prego a palavra. E isso gera em minha vida fé, porque estou me movendo e caminhando pela palavra. Porém, aqui há uma situação diferente. Existe aquilo que nós geramos por fé. Por exemplo, uma pessoa precisa de um emprego. Precisa de um emprego. Ela vai orar com fé. E ela crê naquilo que a Bíblia diz sobre sustento e manutenção da vida dela, orando por fé. E eu sempre falo que a nossa oração, ela deveria ter uma base bíblica, porque Deus responde aquilo que está na Bíblia. Então, quem não participa ainda do Ministério de Intercessão, vai lá, porque todas as orações, né, Nath, tem uma base bíblica. Porque a base bíblica, Deus tem compromisso com a palavra dele. Então, quando você ora em cima da palavra, você está ativando algo que já está posto no mundo espiritual. Quando você ora em cima da palavra, você está declarando que você crê naquela palavra. Porque aquela palavra está em você. E você se move por aquela palavra. Agora, aqui era uma situação diferente. Aqui, os discípulos não estavam tentando conseguir uma vaga de emprego. Eles estavam aqui lidando com demônios, lidando com o mundo espiritual. A fé, ela move montanhas, mas para lidar com o mundo espiritual, precisa de revestimento de poder. E isso se alcança através de jejum e oração. Então, faz tudo o que tu já faz pela fé, baseado na palavra, mas se você está enfrentando algo espiritual, você vai entrar em jejum e oração. Então alguém pode perguntar assim: pastor, eu estou desempregado, devo fazer jejum e oração para conseguir um emprego? Você deve fazer jejum e oração para se consagrar e para resistir toda a... Qual é a palavra? Toda a resistência espiritual, toda oposição espiritual que pode estar não te deixando alcançar aquela vaga. Uma vez eu vi
um pastor orando assim. Interessante isso, né? Eu vou trazer esse exemplo para vocês aqui. Ele estava conversando com um pastor, né, de renome, esse pastor, conversando com outro pastor de muito renome. Ele disse assim: pastor, eu tenho muita vontade de ter um programa de TV, um programa no rádio, ou alguma coisa assim. Como naquela época, a mídia social não era tão real como é hoje, não era tão presente, os meios das mídias sociais. O comum era se ter um programa de rádio, um programa de TV. E aí, ele falando com esse pastor, que era uma autoridade de outro país, a oração que ele fez foi a seguinte: diabo, solta um programa de rádio para esse pastor. Que oração estranha é essa? Mas olha o entendimento espiritual. Eu não estou só querendo ter algo, mas eu estou entendendo que muitas coisas estão na mão do maligno. Então, quando eu entro no mundo espiritual, eu tenho que saber o que eu estou lutando. Eu tenho fé, mas eu também tenho que ativar ou dar um comando espiritual para que o reino das trevas, porque o mundo jaz maligno, solte algumas coisas. Amém, querido? Por exemplo, na cura de enfermidades, tem enfermidades que são por causa do diabo. A pessoa deu uma brecha na sua vida, o diabo viu uma oportunidade e ali ele se instalou. E essa instalação do diabo, ela pode se manifestar através de uma pessoa que fica possessa por demônios, como aquele menino lunático estava, ou pode também acontecer de se manifestar através de uma enfermidade ou alguma coisa, alguma causa que foi dada legalidade ao maligno e entrou na vida daquela pessoa. Então, muitas vezes, quando estamos orando por alguém que está enfermo, nós temos que saber se aquela pessoa está naquela situação por causa de pecado. Jesus fala para alguém que ele curou, dizendo assim: olha, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém, queridos? Então, o pecado, ele pode atrair, ele pode abrir uma porta para uma enfermidade. Então, a maneira que nós temos para ministrar a cura não é uma maneira somente ligada à fé, mas é também uma maneira ligada à batalha espiritual, onde você vai dar um comando para o inimigo soltar aquela pessoa e para que a enfermidade saia em nome de Jesus. Mas tem pessoas que machucaram o joelho, tem pessoas que quebraram um braço, e aquilo ali muitas vezes não é por causa de um demônio, foi por causa da pessoa que fez mau uso do seu próprio corpo. Não é verdade? Né? Ou tem pessoas que ficaram idosas, e quando o nosso corpo fica velho, se ele não for bem cuidado, né, Flávio? Ele também pode apresentar desgaste com o tempo. O teu corpo pode apresentar desgastes com o tempo, com a idade, é normal. Isso não tem nada a ver com o diabo, isso tem a ver com idade e semeadura e colheita. Aquilo que você semeou durante uma vida inteira, você vai colher na sua velhice. Né? Então, para ter cura nesse momento, você vai precisar ter fé. Mas se é algo que o inimigo se instalou ali, você vai precisar ter jejum e oração e autoridade espiritual para combater o mal, porque você está diante de uma situação de oposição espiritual. Amém? Os discípulos não tinham entendido isso. Os discípulos de Jesus, naquele momento, eles estavam lidando com uma doença, ou com uma situação, aliás, uma situação em que eles estavam usando a ferramenta errada para tentar resolver o problema. Quando a gente usa a ferramenta errada, a gente não tem o resultado que a gente deseja. Amém? Mas Jesus falou, olha, se você tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, ele passará. Nada vos será impossível. Deixa eu te perguntar, você crê mesmo que nada é impossível na tua vida? Às vezes eu fico olhando para algumas pessoas que
estão esperando, por exemplo, encontrar o seu marido ou a sua esposa. Eu quero te dar uma palavra, nada é impossível, meu irmão, minha irmã. Deus é um Deus de milagre, Ele vai fazer um milagre na tua vida. Amém? Eu estou falando sério. Tem alguém rindo por quê? Hã? É verdade. Deus vai fazer um milagre na tua vida. E vocês não sabem quem é casado, quem já está com a sua vida resolvida, as situações e a dor que causa não ter esta área resolvida na sua vida. Mas pensa bem, meu irmão, minha irmã, que depois de você casar, casou. Hoje você tem uma vida onde você tem liberdade para fazer muitas coisas, talvez por ser solteiro ou solteira. E quando você decide casar, a sua vida vai ser para o seu marido e a vida do seu marido vai ser para a sua esposa. Verdade ou não é, os casados? Né? Então, para conquistar isso, precisa fé. Não adianta repreender o diabo. Precisa fé. E agir por fé. Amém? E depois que você tiver a sua esposa e ela estiver incomodando, não adianta repreender o diabo. Ou o marido, né? Aí vem aquelas mensagens, pastor, meu marido é um sem vergonha. Não adianta. Se você repreender o diabo, ele vai embora. Mas se você repreender o marido, ele não vai embora. Então não adianta. Pensa bem. Né? Pensa bem. Mas eu creio que Deus vai abrir portas nessa área. Eu estou com isso no meu coração, gente. Tem gente que está achando engraçado, mas eu tenho isso no meu coração. Hoje é o dia do teu milagre. Você recebe? Pode parecer impossível, mas vai acontecer. Amém? Você tem fé? Jesus está falando que nada é impossível. Nada é impossível. Se você tiver fé, nada vai ser impossível para a tua vida. Lucas 18, vamos ler aqui mais uma parábola. Agora uma parábola, né? Antes não era. Agora uma parábola. Tenham paciência, estou lendo alguns textos. E eu gosto de ler textos bíblicos porque eles fundamentam. Às vezes a gente pode falar algumas coisas e até citar o texto. Mas é diferente quando a gente abre a Escritura e vê como ele está lá, os detalhes. E isso vai gerando, porque a pessoa abre, puxa vida, mas está na Bíblia mesmo, não é conversa do pastor. Está na Bíblia mesmo, foi Jesus. Quem falou isso aqui? Foi Jesus. E esse aqui também foi Jesus. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, se você está buscando um marido, uma esposa, você tem que orar sempre e nunca esmorecer. Amém? Se você está buscando alguma coisa com fé, ore sempre e nunca esmoreça. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. E ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo, bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa. Para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Presta atenção, Jesus está dando um conselho, e é interessante que muitas vezes ele usa aqueles que não são para nos ensinar as coisas que nós deveríamos saber, né? Observai o que esse juiz está falando, considera o que ele está dizendo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Então a questão aqui está dizendo que vai acontecer se tiver fé. E sabe qual é uma das maiores demonstrações de fé que você pode ter? É continuar orando e crendo.
Se você não tem fé, a primeira coisa que você faz é parar de orar. Eu acho que Deus não é para mim, Deus não vai resolver mesmo, eu vou morrer assim mesmo, vou morrer solteira, vou morrer solteiro, eu não vou conseguir aquele emprego dos sonhos, eu não vou conseguir a minha casa própria, eu não vou conseguir casar, eu não vou conseguir fazer o ministério romper. Não é para mim. Então o que você faz? Você já para até de orar. Você para até de orar porque você já não crê mais. A tua oração é uma manifestação da tua fé. Se você ora, significa que você está dizendo: Deus, eu espero que alguma coisa venha de ti. Sabe quando teu filho chega sorrindo, ou a tua filha, dizendo assim: pai, estou precisando de dinheiro. O que ele espera? Que você, naquele momento, dê um sorriso, claro. Quanto? Por que a criança vem, ou o jovem vem e fala com o pai dessa forma? Porque ele conhece o pai que tem. Ele sabe o coração do pai. Ele sabe que o coração do pai é abençoador. Agora, se aquela criança ou aquele jovem sabe que o pai é um mão de vaca que nunca dá nada, ele já nem vai pedir. Não adianta pedir. Ali, se atravessar o Guaíba com a mão fechada, né, com um sorrisal na mão, chega lá intacto. Chega lá intacta, né, a pastilha. Se a criança tem essa concepção do pai, ela não vai pedir nada. Mas se ela sabe que o pai é uma pessoa que, ou a mãe, né, no caso, né, também, é uma pessoa que é favorável, que não significa que vai dar sempre, mas que há uma possibilidade de acontecer, ela vai pedir. E mesmo que no primeiro dia seja não, no outro dia ela vem de novo, pede, quem sabe leva, né? Aí no outro dia vem, né? Por quê? Porque ela tem fé que a ação dela de pedir vai ser ouvida. O dia que ela acreditar que do pai e da mãe ela não recebe nunca mais nada, ela também não vai pedir mais. E aqui eu encontro, nessa parábola, um princípio que eu já preguei outras vezes, que é o princípio da importunação. Essa mulher, ela importunou aquele juiz, e foi Jesus que ensinou isso. Importunar significa pedir de maneira recorrente até que aconteça. Então uma pessoa pediu, não levou, pediu, não levou, pediu, não levou, pediu, não levou, ela não desistiu. Em nome de Jesus, você será indesistível. Ela não desistiu. Ela pediu, não levou, não levou. Para! Chega! O que eu posso fazer por ti? Então Jesus está mostrando que uma demonstração da nossa fé é continuar pedindo mesmo quando a gente não recebe. Você quer casar, meu irmão? Continua pedindo, mesmo que você não esteja recebendo. Você quer alguma coisa da parte do Senhor? Você quer um milagre? Pastor, eu não recebi minha cura. Continua pedindo. Porque enquanto você estiver pedindo, significa que você está crendo. E Jesus recomenda que você continue pedindo enquanto não recebe. Continue, 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 continue. Porque o Pai do céu fará justiça aos seus escolhidos. O nosso Pai Celestial fará justiça na tua vida. Amém? Ele verá a tua dor, Ele verá o teu sofrimento, Ele verá o teu coração e Ele vai estender o seu favor sobre a tua vida. Amém? Provérbios capítulo 3, versículo 5. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Você quer corrigir as disfunções da tua vida, seja ela financeira, na família, no corpo, enfermidade, ou a questão emocional. Você quer corrigir,
confia no Senhor e não confia no teu próprio entendimento. Confia sobretudo no Senhor e não no teu próprio entendimento. Como eu falei no início, Deus opera acima das limitações humanas. Se você confiar no seu próprio entendimento, você está limitado pelos teus equívocos, pelas tuas crenças, pela tua incredulidade. Agora, se você confiar em Deus, você vai estar navegando em um outro patamar, que é o patamar espiritual. Não confia no teu próprio entendimento. Pastor, mas já estou orando há tanto tempo. Continue. Não pare. Não desista. Em nome de Jesus. Quem sabe hoje é o dia que Deus escolheu para fazer esse milagre. Deus não precisa de muitas oportunidades, viu? Não é assim, Deus, eu preciso do milagre, então dá um tempo aí para ver se eu consigo resolver isso. Não, Deus só precisa tocar a tua vida uma vez e tudo muda. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Então isso ensina que a plena confiança em Deus é a entrega dos nossos caminhos a Ele, conduz à realização dEle em nossas vidas. Amém? Isaías 40, 31, já estou terminando, porque os milagres vão começar agora. Amém? Isaías 40, 31. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, ao colocarmos a nossa esperança, a nossa fé no Senhor, nós nos renovamos nele. Ele vai renovar as nossas vidas. E se você não recebeu ainda, continue crendo, continue colocando a sua expectativa nele. Não baixe a guarda, não baixe a sua fé. Continue orando, Deus, eu coloco a minha confiança em Ti. E aquilo que eu aguardo, o favor que eu espero, é o favor que vem das Tuas mãos. Amém?